Gálatas capítulo 6, versos 11 a 18. Se alguém do seu lado não tem o exemplar da Bíblia, se você puder dividir o seu, ou compartilhar o seu smartphone, seu tablet, porque tem um povo aí que gosta de coisa eletrônica, né? Então mudou muito essa questão na igreja. O apóstolo Paulo diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Concede-nos a graça de ouvirmos a tua voz ressoar neste lugar. Tributamos ao Senhor toda a glória e reconhecemos a nossa pequenez diante dessa tarefa. O apóstolo Paulo perguntou quem é idôneo, quem é capaz, quem é suficiente para estas coisas. E eu confesso que não sou, mas eu suplico teu auxílio nesta hora, para que a tua palavra seja ministrada com clareza, para que pessoas sejam persuadidas pelo Evangelho e que sejam transformadas para a glória do teu santo nome. É a oração que eu faço humildemente, juntamente com os meus irmãos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Observe que o apóstolo Paulo está concluindo esta carta, que é talvez uma das mais importantes e também a mais antiga do Novo Testamento. Você sabe que a carta aos Gálatas foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. A carta aos Gálatas antecede, inclusive, aos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João foram escritos depois que Paulo havia escrito esta carta. Essa carta é preciosa. Essa carta tem vários capítulos dentro da história. Lutero se referia a essa carta como sendo sua carta predileta. Ele disse: Gálatas é a minha carta, eu me casei com ela. E ele disse isto porque Deus usou esta carta para persuadir o coração dele. Você sabe que Lutero foi um monge agostiniano. Ele era um clérigo dentro da igreja. E um dia deram a ele a missão, porque ele era um homem muito culto. Ele era professor na Universidade de Wittenberg. E o seu tutor disse a ele: a partir de agora, você vai dar aula na faculdade. E você vai ministrar a carta aos Gálatas aos alunos. E você sabe que essa é a experiência de quem ensina. Para ensinar, você primeiro precisa aprender. E à medida em que ele foi ensinando esta carta, e ele foi estudando esta carta, Deus foi persuadindo o coração dele. Deus trabalhou o coração dele a partir das verdades que aqui estão. E significa que esta carta tem uma importância muito grande para a vida da igreja e também dentro da história do cristianismo. Essa carta que nós estamos lendo hoje, esse trecho que nós estamos lendo hoje, é a conclusão do pensamento do apóstolo Paulo. Mary Tenney disse que se nós entendermos esta perícope, esta passagem, este parágrafo,
nós teremos entendido toda a mensagem que o apóstolo Paulo escreveu aqui. E note que Paulo escreveu esta carta com um duplo propósito. Primeiro, defender o seu apostolado, porque o apostolado do apóstolo Paulo estava sendo colocado em xeque. Falsos mestres, chamados de judaizantes, tinham chegado à região da Galácia. E note que esta carta não foi escrita para uma igreja específica, mas para um conjunto de igrejas que estavam plantadas na região da Galácia. E na região da Galácia, Paulo está sendo atacado pelos falsos mestres. Eles dizem que o apóstolo Paulo não é de fato um apóstolo, porque ele não fazia parte daquele grupo seleto dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E eles atacavam o apostolado de Paulo e colocavam em dúvida o caráter dele, porque quando você tira a credibilidade de uma pessoa, você quebra também a credibilidade daquilo que ela prega. Você deve conhecer inúmeros pregadores na internet, e alguns dos quais você tributava uma credibilidade muito grande, até que alguma coisa foi revelada sobre a vida deles. E agora você diz, eu não ouço mais esse pregador. Eu não suporto nem ouvir a voz desse pregador. Porque quando você quebra a credibilidade da pessoa, você quebra a credibilidade daquilo que ela prega. Essa é a tática que eles estão usando em relação a Paulo. Estão tentando desacreditá-lo diante da igreja. Então Paulo vem aqui defender o seu apostolado. E Paulo tinha consciência de quem ele era. Ele sabia de quem ele tinha sido chamado. E ele sabia qual era a sua missão diante da igreja. Então esse é o primeiro propósito pelo qual o apóstolo Paulo escreve esta carta. O segundo propósito, e o mais importante, era defender a suficiência da cruz de Jesus Cristo. Porque os falsos mestres, os chamados judaizantes, mestres judeus que pretensamente haviam se convertido ao Evangelho, mas que ainda conservavam os rudimentos antigos da sua antiga religião, estavam dizendo que Cristo somente não é capaz de salvar, que Cristo dependia da ajuda de Moisés para salvar, que a cruz de Jesus não bastava para a salvação de alguém. Cristo sim é muito importante, diziam ele. Devemos colocar nossa fé em Jesus Cristo, mas somente Jesus não basta. Você precisa guardar dieta alimentar. Você precisa observar algumas festas judaicas. E você precisa ter uma marca no seu corpo, que era a marca que identificava os judeus naqueles dias. A circuncisão, que foi um rito que Deus começara com Abraão. Eles diziam isso porque estão tentando solapar a importância, o poder que emana da cruz de Jesus Cristo. Dwight Lyman Moody disse certa vez que o Evangelho não precisa de defensores, que o Evangelho é como um leão que está pronto para entrar em ação. Mas quando eu leio esta carta, eu tenho que discordar de Dwight Lyman Moody, embora tenha sido o príncipe do púlpito batista. O Evangelho precisa de defensores. Boa parte das epístolas que Paulo escreveu para defender o Evangelho. Essa carta é uma carta apologética. Paulo está fazendo a defesa do Evangelho e daquele que é o pilar que sustenta a igreja, a cruz de Jesus Cristo. Dito isso, eu quero olhar com vocês para 5 verdades que esse texto ensina a partir do exemplo e da vida do apóstolo Paulo. Primeiro, a ênfase de Paulo. Note comigo o que ele disse no verso 11. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Vocês devem estar afeitos à verdade de que Paulo não escrevia suas cartas. Paulo ditava sua carta e um secretário, ou aquilo que era chamado de amanuense, ia escrevendo aquilo que ele estava ditando. Paulo só escrevia no final da carta o seu nome, para dar autenticidade ao documento, para afirmar a procedência do documento, mas ele mesmo não escrevia. E talvez ele não escrevia suas cartas porque alega-se que o apóstolo Paulo tinha um problema ocular. No capítulo 4, verso 13 a 15, Paulo faz menção às suas enfermidades, ainda na região da Galácia.
E ele disse que os irmãos da Galácia amavam tanto a ele que, se fosse necessário, eles arrancariam os próprios olhos para dar para o apóstolo Paulo. Acredita-se então que, em função disso, Paulo não escrevia suas cartas. Ele precisava do auxílio de alguém. Mas aqui nesse ponto da carta, ele disse que tomou a pena da mão do secretário. Ele disse: este parágrafo eu vou escrever com o meu próprio punho. E eu vou escrever com letras bem grandes. Bem grandes, talvez, porque tivesse um problema ocular. Mas o consenso é que ele escreveu com letras garrafais. Você já escreveu algum texto? Você já digitou algum texto? Quando você coloca lá em caixa alta, quando você coloca em negrito um texto, você está chamando atenção para aquele conteúdo. Você está dizendo que aquilo que você está escrevendo é algo muito importante, que a pessoa que está lendo precisa prestar atenção. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está escrevendo com letras garrafais porque ele quer que os seus leitores observem o teor principal daquilo de tudo que ele havia escrito. E ele está aqui proclamando a suficiência da cruz de Jesus Cristo. Ele está dizendo que Cristo não precisa da ajuda de nada nem de ninguém. Nenhuma coisa que você faça, nada que você acrescente à sua caminhada cristã pode ajudá-lo na salvação. Cristo fez toda a obra. Não restou nada para nós fazermos a não ser crer nele. E é importante que a gente atente isso, porque Paulo está proclamando aqui uma verdade central dentro do cristianismo. Se você bater a porta de qualquer religião e você perguntar assim: o que eu preciso fazer para me salvar? É curioso que em qualquer religião que você for, eles vão dizer que você precisa fazer isso e aquilo outro. Existe todo um rito de passagem. Existem inúmeras regras que você precisa cumprir. E o que eu acho curioso é que muitas pessoas se dispõem a cumprir essas regras porque elas acham que, fazendo isso, elas poderão conquistar a salvação. Mas se você bate a porta do cristianismo e pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? O cristianismo vai dizer para você de forma clara: você não pode fazer absolutamente nada para salvar-se, porque somente Cristo pode salvar você. Você é completamente dependente daquilo que ele fez na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é suficiente. Creia em Jesus, glorie-se na cruz como Paulo fez, e você será salvo. Essa é a mensagem do cristianismo. Essa é a ênfase que o apóstolo Paulo está proclamando aqui. Segundo lugar, olha comigo a denúncia que o apóstolo Paulo vai fazer a respeito daqueles que estão atacando o evangelho, aqueles que estão atacando o seu apostolado. Olha comigo os versos 12 e 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Há 3 verdades que o apóstolo Paulo está lembrando aqui para nós. Projeta para mim, por favor. Primeiro, a motivação dos judaizantes. Hoje nós temos a cruz na logomarca dessa igreja. Hoje a cruz está presente como emblema da arte, nas joias. Há pessoas que colocam a cruz na lapela. Hoje nós colocamos a cruz na lateral do carro, atrás do carro, identificando a nossa fé. Hoje a cruz é um símbolo de vitória. Hoje a cruz é um símbolo de salvação. Mas nos dias do apóstolo Paulo não era. A cruz era olhada com desprezo. A cruz era um símbolo de maldição. No primeiro século, nenhum romano colocaria na sua conversa a cruz, porque a cruz era um símbolo maldito. E é por isso mesmo que quando os judaizantes pregavam na região da Galácia, eles omitiam a cruz. Eles pregavam uma mensagem palatável, a mensagem que as pessoas gostam de ouvir, mas nunca apresentavam a cruz.
E Paulo disse que eles faziam isso porque eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Jesus Cristo. Eles queriam conquistar a amizade de judeus e romanos. Eles queriam pregar uma mensagem que não ferisse a consciência e a suscetibilidade das pessoas. Eles eram inimigos da cruz de Jesus Cristo. Segundo lugar, a sinceridade deles. Paulo vai questionar isso, porque disse que nem mesmo eles se deixam circuncidar. Ou seja, eles exigem uma coisa que eles mesmos não fazem. Eles têm um discurso, mas eles têm uma vida diferente. Você já deve ter lido, ou ouvido, ou mesmo presenciado, no passado de igrejas onde os líderes proibiam os membros da igreja de terem televisão em casa. Diziam que a televisão era o olho do diabo, uma coisa semelhante a esta. Mas muitos desses que proibiam a televisão para os membros, tinham uma televisão dentro do guarda-roupa em casa. Eles exigiam uma coisa, mas eles não faziam esta coisa. Exatamente como faziam os fariseus. Exigiam uma postura das pessoas de coisas que eles mesmos não estavam prontos para fazer. Paulo disse, eles não são sinceros. Eles são hipócritas, eles falam uma coisa, mas eles não vivem esta coisa. E se há uma máxima dentro do ministério pastoral, sobretudo, e daqueles que ensinam na igreja, é que a vida desses tem que estar correlacionada com aquilo que eles ensinam. Richard Baxter disse que a vida do ministro é a vida do seu ministério. Se ele não vive aquilo que ele prega, ele está desqualificado para pregar. Mas aqueles que atacam o apóstolo Paulo e atacam o evangelho, eles afirmam uma coisa, mas eles não estão prontos para cumpri-la. E por último, Paulo vai falar sobre a vaidade deles. Paulo disse que eles estão fazendo proselitismo dentro da igreja. Eles se infiltraram nas igrejas da Galácia e pegaram aqueles crentes que já tinham se convertido ao evangelho, que creram na suficiência da cruz de Cristo, e começaram a persuadi-los, dizendo que isso só não bastava, que eles também precisavam se circuncidar, que eles precisavam guardar uma dieta alimentar, que eles precisavam observar os ritos da religião judaica. E assim eles começaram a conquistar pessoas dentro da igreja. E eles se ufanavam disso, eles se gloriavam nisso. Eles diziam, vejam quantos adeptos nós estamos conseguindo para a nossa causa. Eles estavam sofrendo daquilo que muitos líderes na modernidade estão sofrendo, da valorização dos números, da conquista de pessoas, mas muitas vezes ao preço de desviar as pessoas do verdadeiro evangelho. Quantas igrejas estão cheias, quantos pregadores arrastando as multidões, mas ao mesmo tempo afastando essas pessoas do genuíno evangelho, o evangelho da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles fazem isso porque eles são vaidosos. Eles querem contar para as pessoas, vejam quantas pessoas eu arrasto, veja quantas pessoas eu atraio, veja quantas pessoas eu convenço. Esse é o perigo de sermos escravizados pelos números. Em terceiro lugar, a glória de Paulo. Olha comigo o verso 14. Mas longe, você está com a Bíblia aberta? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Note que os mestres judaizantes, eles se orgulhavam. Eles se orgulhavam de quantos adeptos eles conseguiam para a sua causa. Eles se orgulhavam por terem a marca, a circuncisão, que os ligava e os identificava com o povo de Abraão. Esse era o motivo de glória deles. Paulo disse também, eu tenho um motivo para me gloriar. Mas se eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E note que motivos não faltavam para o apóstolo Paulo se gloriar. Ele podia se gloriar, em primeiro lugar, a seu próprio respeito. Paulo era um homem de grande cultura. Paulo estudou aos pés de um erudito chamado Gamaliel, um dos homens mais sábios de Israel.
Ele foi versado em toda a cultura. Paulo foi um homem que dominou filosofia. Paulo poderia ter se gloriado, por exemplo, na sua antiga religião. Paulo foi um jovem fariseu. Um jovem fariseu que teve uma grande ascensão dentro da sua religião. Quando foi para perseguir os crentes, ele conseguiu cartas e autoridade para perseguir a igreja. Ele jovem já tinha essa reputação. Paulo poderia ter se gloriado ainda no fato de que aos 38 anos de idade, ele já fazia parte da Suprema Corte de Israel. Com 38 anos de idade, ele já fazia parte do Sinédrio. Aquilo que no Brasil seria o STF. Ele tinha poder nas suas mãos aos 38 anos de idade. Paulo poderia ter se gloriado ainda na sua capacidade, na sua fluência, na sua capacidade de falar vários idiomas. Mas quando ele pensou a seu próprio respeito, ele disse: eu não vou me gloriar em nada disso. Aliás, olha para mim, por favor. Paulo nos ensina que se você pode se gloriar em si mesmo, você não pode gloriar-se na cruz de Jesus Cristo. Ele disse: eu me glorio na cruz de Cristo porque eu reputo todas essas coisas passadas como nada. Cristo fez uma ruptura na minha vida. Aquelas coisas que eu julgava importantes, eu já não julgo mais, porque agora eu só me glorio na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo lugar, Paulo poderia ter se gloriado no seu apostolado. Você sabe que Paulo foi o grande desbravador do Evangelho. Foi o grande bandeirante do cristianismo. Paulo fundou igrejas na Ásia. Paulo fundou igrejas na Europa. Se hoje o Evangelho chegou no Brasil, nós devemos muito à instrumentalidade do apóstolo Paulo, porque ele levou o Evangelho para a Europa, e da Europa os missionários chegaram nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegaram no Brasil. Paulo tem uma influência toda na evangelização da nossa pátria. Paulo poderia ter se gloriado nisso. Quantas igrejas ele fundou? Quanta influência ele deixou? 13 epístolas, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. Toda a base doutrinária da igreja foi escrita basicamente pelo apóstolo Paulo. Paulo foi uma pessoa muito importante e o seu apostolado marcou a história da igreja, mas ele disse: eu não vou me gloriar nisso. Se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Jesus Cristo. A respeito de Jesus, ele poderia ter se gloriado no nascimento dele. Cristo nasceu de forma virginal. Uma virgem deu à luz. O Espírito Santo veio sobre ela e a cobriu. Jesus foi engendrado no ventre dele. Esse é um milagre, e Paulo poderia ter se gloriado nisso. Ele poderia ter se gloriado na vida de Jesus Cristo. A Bíblia diz, o autor de Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Não havia dolo em sua boca, disse o apóstolo Pedro. O elemento dolo não existia nele, não havia culpa nele. Ele viveu uma vida limpa. Ele mesmo desafiou os seus opositores, dizendo: qual de vós me convence a mim de pecado? E ele não perguntou isso para os amigos, ele perguntou para os inimigos: qual de vocês pode apontar um pecado em minha vida? E a Bíblia diz que todos se calaram. Paulo poderia ter se gloriado ainda na ressurreição de Jesus, porque ele foi morto na cruz, ele foi colocado numa tumba, e diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Esse é o pilar da fé cristã. Paulo disse que nós fomos salvos e perdoados pelos nossos pecados por causa da cruz, mas fomos justificados diante de Deus por causa da sua ressurreição. Ele poderia ter se gloriado na ressurreição de Jesus. Ele poderia ter se gloriado ainda na bendita esperança da vinda de Jesus Cristo. O evento mais glorioso da história que nós aguardamos, assim como aqueles que já nos antecederam. Esperamos o dia glorioso quando o Senhor vai aparecer e virá buscar a sua igreja. Ele poderia ter se gloriado nisso, mas ele não se gloriou em nenhuma dessas coisas. Ele disse: mas longe esteja de mim de me gloriar, senão na cruz de Jesus Cristo. A cruz é uma fonte de glória. E sabe por que Paulo se gloriava somente na cruz? Porque na cruz Cristo obteve 3 grandes vitórias. Ele venceu o pecado. Paulo disse em Romanos 6,14: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Isso tem a ver com a cruz.
Na cruz ele venceu o diabo. Colossenses 2,15, Paulo disse que na cruz Jesus expôs todo o principado, todos os demônios ao desprezo e à vergonha eterna, e deles triunfou na sua cruz. Ele venceu o império do mal. E na cruz Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15, 57, Paulo disse: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória que Paulo está proclamando ali não é a vitória da aposentadoria, não é a vitória da compra da casa própria, não é a vitória de um casamento, é a vitória sobre a morte. Cristo matou a morte. Essa foi a grande afirmação do Dr. John Owen. Cristo matou a morte na sua morte. Portanto, Paulo tinha motivos para gloriar-se na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, a teologia de Paulo. Verso 15 e 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Note que coisa interessante Paulo está dizendo aqui. A quem se orgulhasse pelo fato de ter uma marca em seu corpo, a circuncisão, mas havia quem se desesperasse pelo fato de não tê-la. Paulo disse que o fato de alguém tê-la não deve ser motivo de glória, nem motivo de desespero para aquele que não tem, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Ele disse que o que importa é que você seja uma nova criação, que você seja uma nova criatura. O que importa é que você nasça de novo. O que importa é que uma obra sobrenatural de Deus aconteça no seu coração. O que importa é que o Espírito Santo de Deus seja derramado dentro do seu coração. Na epístola de Tito, no capítulo 3, no verso 5, ele disse que nós fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou no nosso coração, e a Bíblia chama isso de novo nascimento. O que importa não é se você passou por algum rito dentro da religião. O que importa não é se você cumpriu alguma exigência da religião, porque você pode cumprir todas as exigências e ainda assim perecer no inferno. O que importa é que você tenha tido uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência tão radical que a Bíblia chama de novo nascimento. O que importa é ser uma nova criação. E Paulo disse que todo aquele que andar de conformidade com esta regra, e regra aqui é uma palavra importante, é a palavra cânon. Quando a gente se refere à Bíblia, aos 66 livros, nós nos referimos ao cânon bíblico, o cânon sagrado, 66 livros. Essa é a regra para a igreja, essa é a medida da nossa fé. E cânon significa vara de medir, era aquilo que o carpinteiro usava para estabelecer as medidas certas. A Bíblia diz que a medida certa está aqui. E a medida certa para a igreja é esta: confiar na cruz de Jesus Cristo, afirmar a cruz de Jesus Cristo, firmar-se nela, porque aquele que andar de acordo com esta regra, ele vai obter paz e misericórdia. E paz, você sabe, é a consequência, misericórdia é a causa. Quando você crê na cruz de Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez, Deus dá a você a sua misericórdia. Deus livra você do castigo. Deus dá a você a salvação. E por conta disso, como consequência, você tem paz. Essa é a verdadeira paz. Ela emana de um relacionamento que foi restabelecido entre nós e Deus. Porque você sabe, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos inimizados com Deus. Mas Cristo quebrou a inimizade. Cremos nele por causa da sua misericórdia. E agora o nosso relacionamento é um relacionamento pacífico, temos paz para com Deus. E por último, as marcas de Paulo. Olha comigo o verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Os judaizantes, eles se orgulhavam por terem uma marca no seu corpo.
a marca da circuncisão. Era um rito de passagem dentro da religião judaica. O menino, aos 8 anos de idade, ele sofria uma pequena cirurgia, que era chamada de circuncisão. Essa era a marca que identificava esse menino com o seu povo. E note que o apóstolo Paulo também teve essa experiência. Em Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo disse: ao 8º dia eu fui circuncidado. Mas Paulo não está se reportando a essa marca agora. Ele está apresentando outra marca, ou outras marcas, porque ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas que ele traz agora? As marcas das pedradas, as marcas das varadas, as marcas das prisões, dos açoites. Paulo esteve preso em Filipos, Paulo esteve preso em Roma, Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi picado por uma serpente, Paulo foi açoitado várias vezes, 195 açoites foi que ele sofreu. Sofreu 3 sessões de varadas dos romanos. Quantas marcas ele tinha em seu corpo? Ele foi arrastado na cidade de Listra como se fosse um mulambo que você vai puxando pela rua. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi ferido, ele foi perseguido. Ele disse: eu trago as marcas, essa é minha insígnia e é a minha autoridade. Eu sofri por causa de Jesus e trago essas marcas no meu corpo. Ele sofreu pelo Evangelho. Aliás, uma boa pergunta para nós: que marca nós temos em nossa vida? Que marca nos identifica com Jesus Cristo? Nós temos alguma? Sofremos alguma coisa pelo Evangelho de Jesus Cristo? Paulo podia apresentar a sua insígnia e invalidar o discurso vazio daqueles que o atacavam. Vou terminar. Paulo disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse era o seu motivo de glória. John Wesley, o pregador puritano do século XVII, indagado certa vez qual era o seu método de pregação quando chegava em uma cidade, ele disse: sempre que eu chego em uma cidade, eu apresento detalhadamente a lei de Deus e mostro para o auditório o quanto eles são miseráveis diante de Deus e pecadores. E aí, quando o auditório começa a chorar diante daquilo que eu estou mostrando na lei de Deus, eu apresento mais um pouco a lei de Deus. E aí, quando o auditório está desesperado, eu apresento a graça. Você pode discordar dos métodos desse pregador do século XVII, mas de uma coisa a gente não pode discordar dele: nenhum homem pode ser salvo sem um conhecimento devido da lei. Nenhum homem pode ser salvo sem admitir que é pecador. Nenhum homem pode ser salvo sem a fé em Jesus Cristo, porque Paulo também declarou em Efésios 2, versos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e esta fé é depositada exclusivamente em Jesus. Você não pode ser salvo se não crer na obra vicária de Jesus na cruz do Calvário. Você não pode ser salvo se não depender daquilo que Ele fez em seu favor. Você é um pecador. Você carece da graça de Deus. Você não pode ser salvo sem se arrepender dos seus pecados diante daquilo que a Bíblia ensina. E não pode ser salvo sem depender daquilo que Jesus fez. Porque o que Ele fez é suficiente, absolutamente suficiente, para que você seja salvo. Eu não posso terminar o sermão sem antes dar uma oportunidade. Hoje pela manhã, quando eu terminei o sermão, eu disse que o texto que nós havíamos lido hoje cedo justifica qualquer pregador que queira insistir com o pecador no sentido de que ele receba a salvação em Jesus Cristo. O texto que nós lemos hoje cedo fala de um servo que recebeu uma tarefa de chamar as pessoas para o banquete de Deus. Eu estou aqui como esse servo hoje à noite, insistindo ao seu coração e admoestando o seu coração da necessidade de você tomar uma decisão ao lado de Jesus, crendo naquilo que Ele fez e crendo que aquilo que Ele fez é absolutamente suficiente para que você seja salvo. Há alguém aqui hoje, e eu não vou me demorar nesse apelo,
É breve, mas eu preciso dar essa oportunidade. Há alguém aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu não sou crente em Jesus Cristo, mas eu quero hoje à noite entregar o meu coração para Jesus. Quero recebê-lo como meu Salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que a minha religião não pode me salvar. Nenhum rito de passagem dentro de uma religião pode satisfazer a exigência de Deus, porque eu sou um pecador. E eu quero me aproximar de Jesus crendo que o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, pode perdoar os meus pecados. Que a obra que ele fez na cruz do Calvário é uma obra perfeita e completa, e eu quero me achegar a ele para recebê-lo como meu Salvador pessoal nesta noite. Há alguém aqui hoje à noite disposto a tomar uma decisão pública como essa, corajosa como essa, de dizer: eu abro o meu coração e recebo Jesus como meu Salvador, eu me aproximo da cruz de Jesus Cristo pela fé hoje à noite? Há alguém aqui neste auditório? Levanta bem alto a sua mão e abaixo, eu vou orar por você. Há alguém aqui hoje à noite, neste auditório, dizendo: pastor, eu estou afastado da igreja, eu me afastei do Evangelho, mas eu quero me voltar para Jesus Cristo. Talvez você, como os crentes da Galácia, tenha sido persuadido por alguém a afastar-se da cruz de Jesus Cristo, mas você está sendo hoje convidado a voltar e se aproximar-se dela mais uma vez. Há alguém nessa condição? Levanta bem alto a sua mão e abaixa, e eu vou orar por você em seguida. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão.